A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio dos ibiramenses. Quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas, em alta voz cantando em sua honra. Bendito és tu que vens com tanto amor, Hosana nas alturas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas, em alta voz cantando em sua honra. Bendito és tu que vens com tanto amor, Hosana nas alturas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Fazei justiça, ó Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa. Do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Sois vós o meu Deus e meu refúgio. Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Hoje é dia 13 de abril. Abrimos hoje, então, a Semana Santa. Hoje também a igreja lembra Santa Margarida, cega, abandonada pelos pais, tornou-se uma religiosa e uma grande santa da Igreja Católica. E neste domingo especial, onde o Senhor adentra a Jerusalém, triunfante, aclamado Rei, né? Hosana ao Filho de Davi, né? E é o início da Semana Santa, dos momentos que Nosso Senhor vai nos trazer a salvação. E a introdução à liturgia deste domingo, Domingo de Ramos, ela nos traz a seguinte mensagem. No Domingo de Ramos, toda a igreja, seguindo os passos de Jesus no caminho da cruz, faz memória da sua entrada em Jerusalém. A solene liturgia desta celebração
marca o início da Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Com ramos nas mãos, toda a comunidade acolhe aquele que, sendo Deus, tem a nós como humilde servidor. E Jesus nos dá o exemplo de sermos humildes servidores do seu reino. O programa Minutos do Evangelho, mais uma vez aqui aos ouvintes da Rádio Comunitária 87.9 FM, especialmente nesse domingo de Ramos. Hoje a gente vai falar no Momento com Maria de Nossa Senhora de Penha de França. O dia dela é 8 de abril, é uma grande devoção a Nossa Senhora, e vamos falar um pouquinho desta devoção hoje no programa. Vamos ter também catequese na paróquia com a Jennifer, com o Eduardo, com o Christopher, né? O Eduardo é ministro da Eucaristia e da Igreja Matriz, hoje também está como coordenador do CPC da Matriz. A Jennifer é ministra da Eucaristia, também é catequista, e o Christopher, né, é ministro da Eucaristia, coordenador dos ministros da Matriz, está no CPC da Igreja Matriz, um novo CPC agora, né, e também é catequista, né? Também é catequista. Então, por isso, quadro, né, catequese na paróquia. O Evangelho de hoje, a gente traz de São Lucas a forma mais breve, que é do início da procissão de Ramos, né? O Evangelho da missa, da celebração do dia de Ramos é muito longo, muito extenso, então para o programa não daria tempo para fazer, mas o Padre Rafael nos traz o de São Lucas, né? E um dos versículos: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. O Padre Rafael vai falar deste Evangelho e vai nos trazer também uma reflexão, né? Então são os quadros de hoje. No final do programa a gente fala aí de toda a programação da Semana Santa, né? Vamos falar dia por dia o que vai acontecer aqui na paróquia, né, nessa Semana Santa que vamos iniciar hoje, né? Iniciando hoje com o Domingo de Ramos, que é a abertura da Semana Santa. Encerramos o primeiro quadro do programa, a nossa abertura do programa Minutos do Evangelho. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia desse Domingo de Ramos, é o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Vamos ouvir a música, depois a gente traz Nossa Senhora de Penha no Momento com Maria. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria deste domingo, vamos falar de uma grande devoção aí a Nossa Senhora, que é Nossa Senhora da Penha de França. Existia no norte da Espanha uma serra muito alta e íngreme chamada Penha de França, na qual o rei Carlos Magno teria lutado contra os mouros, desbaratando-os. Por volta de 1434, certo monge francês sonhou com uma imagem de Nossa Senhora que lhe apareceu no topo de uma escarpada montanha cercada de luz
e acenando para que ele fosse procurá-la. Simão Vela, assim se chamava o monge, durante 5 anos andou procurando a mencionada serra, até que um dia teve indicação da sua localização e para lá se dirigiu. Após 3 dias de intensa caminhada e escalando penhas íngremes, o monge parou para descansar. Quando viu sentada perto dele uma formosa senhora com o filho ao colo, que lhe indicou o lugar onde encontraria o que procurava. Auxiliado por alguns pastores da região, conseguiu achar a imagem que avistara em sonho. Durante o domínio muçulmano na Europa, era comum que os católicos enterrassem suas imagens de santos para que essas não fossem profanadas pelos infiéis, os muçulmanos no caso. Construiu Simão Vela uma tosca ermida nesse local, que logo se tornou célebre pelo grande número de milagres alcançados por intermédio da Senhora da Penha de França. E mais tarde, ali foi construído um santuário no topo da Penha de França, no município de El Cabaco, na Salamanca, isso na Espanha. O intelectual católico francês Maurice Legendre influenciou a recuperação do santuário. Especificamente, em 1934, organizou uma peregrinação para marcar o 5º centenário da descoberta da imagem. Legendre é enterrado na nave da igreja. Foi enterrado lá. Um tempo após a famosa Batalha de Alcácer Quibir, uma peste assolou Portugal, e como a Espanha se livrara do flagelo graças à intervenção de Nossa Senhora de Penha de França, o Senado da Câmara de Lisboa prometeu à Mãe de Deus construir um grandioso templo se ela livrasse a cidade da moléstia. Extinguindo-se a epidemia quase que subitamente, e então a Câmara mandou edificar um magnífico santuário naquele local. Esse templo passou a atrair milhares de peregrinos e, em certa ocasião, um devoto, tendo subido ao alto da Penédia e vencido pelo cansaço, adormeceu. Uma grande cobra aproximou-se para picá-lo, quando um enorme lagarto saltou sobre ele, despertando a tempo de matar a serpente com o seu bastão. Essa é a razão pela qual a imagem de Nossa Senhora de Penha tem aos pés um peregrino, a cobra e o lagarto. No Brasil, a devoção veio trazida pelos colonizadores portugueses. A primeira ermida em sua honra foi erguida em Vila Velha, na antiga capitania do Espírito Santo, entre 1558 e 1570, pelo Frei Pedro Palácios, um espanhol fervoroso e devoto da Santa Maria da Penha. Depois foi erguida a da Penha do Irajá, no ano de 1635. Na cidade de São Paulo, em 1667, foi erguida uma pequena capela em devoção a Nossa Senhora da Penha de França, e em seu entorno desenvolveu-se um dos bairros mais antigos, populosos e tradicionais da capital paulistana, a Penha de França, que atualmente abriga a antiga Igreja Matriz, na região reconhecida por Igreja Velha, e a Basílica, conhecida por Igreja Nova, cuja pedra fundamental foi lançada em 1957. Ambos os templos são dedicados a Nossa Senhora da Penha de França, e sua data festiva é celebrada no dia 8 de setembro. Temos também a devoção a essa Nossa Senhora de Penha, em Resende da Costa, em Minas Gerais. Segundo moradores e fiéis, por volta de 1830, talvez alguns anos a mais ou a menos, o então padre residente em Resende Costa, na época curato, Padre Antônio de Pádua, após cumprir suas obrigações religiosas, se dirigia para o casarão da chácara Dr. Gervásio e se colocava a esculpir a imagem da então padroeira de Resende Costa, Nossa Senhora da Penha de França. Logo no início do trabalho, o padre escultor plantou algumas palmeiras na estrada da chácara, de um lado e outro. No final do trabalho, tendo a imagem esculpida pronta, a comunidade se colocou em procissão no dia 1º de setembro, motivo pelo qual Resende Costa dedica esse dia a Nossa Senhora da Penha de França, e não o dia 8 de setembro. Como é próprio da liturgia da nossa igreja, com a imagem nos ombros, em direção à Igreja Matriz, Nossa Senhora da Penha de França,
onde passou a ocupar o lugar mais alto no altar-mor que ocupa até os dias atuais. Também tem a devoção de Nossa Senhora da Penha em Itapira, em São Paulo. A devoção a Nossa Senhora da Penha na cidade de Itapira deu-se por conta de João Gonçalves de Moraes, um dos fundadores da cidade, que decidiu derrubar a mata para a construção de uma capela, para abrigar a imagem de Nossa Senhora da Penha, que recebera de herança familiar. A proclamada padroeira da vila, que haveria de se tornar em volta da capela, e posteriormente da cidade, como é hoje nos dias atuais. E sua festa é celebrada em 8 de setembro, que lá é feriado municipal. E temos uma oração curtinha de Nossa Senhora da Penha. Ó Maria Santíssima, Senhora da Penha, em cujas mãos Deus depositou os tesouros das suas graças e favores. Eis-nos cheios de esperança, solicitando com humildade as graças que necessitamos, pelas quais somos gratos desde este momento. Amém. Então, Nossa Senhora da Penha, uma devoção que começou lá na Espanha, foi para Portugal, e de Portugal veio aqui para o Brasil, e tem bastante devoções aqui no nosso país, Nossa Senhora da Penha. Muito bonita essa devoção, e conta aí algumas passagens ocorridas em nome de Nossa Senhora da Penha. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Catequese na Paróquia. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor.
pessoa que outrora foi provado no Sinai. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. O Messias é Jesus de Nazaré, aclamado com hosanas triunfais. Sua Páscoa proclamada neste dia, aliança de belezas esponsais. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Salve Maria para você, jovem de todas as idades! Hoje quero te convidar a fazer uma pequena pausa no ritmo acelerado da vida e abrir espaço no coração para uma conversa sincera sobre inspiração, propósito e fé. Eles não são estátuas frias em igrejas, são irmãos mais velhos na fé que passaram por dores, dúvidas e desafios que continuam nos ensinando a viver com verdade e esperança. Estou falando dos santos e começamos nessa semana, no dia 14, com Santa Ludovina de Scheizman. É uma verdadeira menina e exemplo de resiliência, porque aos 15 anos de idade sofreu um acidente numa pista de patinação que a deixou imobilizada por 40 anos. E poderia ter se revoltado, perdido a fé, mas Ludovina transformou sua dor em oração. Ela ofereceu seus sofrimentos pelas almas, pelos doentes e pelos pecadores. A dor dela virou ponte. Ela dizia: Deus me visita por meio da dor, e nesta visita Ele me consola mais do que o mundo poderia fazer com todos os seus prazeres. Ela é intercessora das dores crônicas, dos doentes crônicos. No dia 15 de abril temos São Damião de Veruster, o apóstolo dos leprosos. Esse santo é uma bomba de coragem. Imagina largar tudo para viver numa ilha cheia de leprosos, onde ninguém queria ir, pois foi exatamente isso que o padre Damião fez. Ele não foi por heroísmo, mas por amor. Mais do que para curar feridas do corpo, ele curava feridas do abandono. Ele viveu com eles, tocou suas feridas, porém no fim morreu leproso também. Temos no dia 16 de abril Santa Maria Bernadette Sobúrios. Era uma menina pobre, com saúde frágil e nenhum prestígio, mas foi a escolhida para ver e ouvir Nossa Senhora em Lourdes. Enquanto muitos buscavam grandeza, ela buscava o silêncio e a humildade. A Virgem lhe disse: não prometo te fazer feliz neste mundo, mas no outro. E Bernadette respondeu com a vida. Enfrentou incompreensões, doenças e calúnias, mas se manteve firme, sempre imitando as virtudes de Maria: pureza, humildade e obediência. Quanta liberdade existe no coração de quem não precisa de aplausos. Jovem, numa cultura de likes e seguidores, Bernadette te convida a buscar o essencial: ser íntimo de Deus. No dia 17 de abril temos Santa Catarina de Tecaiuaia.
Entre a luz dos povos indígenas, ela foi a primeira santa da América do Norte. Filha de um chefe, Catarina conheceu o cristianismo e ficou apaixonada por Jesus. Foi perseguida pela própria tribo por causa da sua fé, mas não abandonou a sua cruz. Viveu a castidade, a oração e a caridade. Chamavam ela de Lírio dos Mouangs. Ela nos lembra que a fé é para todos os povos e que não tem cultura ou origem que possa impedir o amor que Deus floresce em cada um de nós. No dia 18 de abril temos São Galdino, cardeal e servo dos pobres. Num tempo de guerras e tensões entre igreja e império, Galdino escolheu a caridade e a verdade. Mesmo sendo autoridade, não se esquecia dos mais simples. Ele dizia com firmeza: não devemos hesitar em derramar nosso sangue pela fé e pelos pobres. Quantas vezes a gente se cala por medo do que os outros vão pensar? Já no dia 19 de abril temos São Leão XIX, Papa reformador, um homem de oração e ação. Foi exemplo de liderança firme e humilde. Ele dizia: oremos com fervor, combatemos com verdade, então veremos a vitória de Cristo. Num tempo em que a verdade parece muitas vezes relativa, Leão XIX nos lembra que é possível ser firme sem ser arrogante, claro, sem ser duro. Jovem, não tenhais medo de defender o bem, mesmo que isso lhe custe. No dia 20 de abril temos Santa Inês de Montepulciano, uma santa ousada. Aos 9 anos entrou para o convento. Aos 15 anos já era abedaça. Mas o mais incrível foi que ela fez depois. Evangelizou prostitutas e muitas delas viraram freiras. Ela não apontava o dedo, ela estendia a mão. Ela dizia: o amor de Cristo nos liberta. Quem o experimenta não volta mais ao pecado. Santos são como faróis, e é isso que Deus espera de mim e de você. Um passo de cada vez. Você não está sozinho, e ainda mais com Cristo que caminha ao seu lado. Reze com eles, fale com eles, se inspire neles e sejam santos com alegria, com ousadia e com fé. O mundo precisa de luz. Até a próxima. Paz e bem. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi nebria me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá amigos, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Birama. Hoje vamos falar um pouco sobre os tipos de pecado. Nós temos que avaliar sempre a gravidade do pecado em nossas vidas. Essa gravidade ao qual nós temos que classificá-lo, até para nos arrependermos do pecado e termos a devida penitência, ela é dividida em duas partes. A primeira é o pecado mortal e a segunda é o pecado venial. O artigo 1854 do Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: convém avaliar os pecados segundo a sua gravidade. Perceptível já na Escritura, a distinção entre pecado mortal e pecado venial se impôs na tradição da Igreja. A experiência humana a corrobora. Ou seja, a tradição da Igreja já nos antevê
os tipos de pecado. E a experiência humana a corrobora, a complementa. O artigo 1855 deixa bem claro o que significa cada um dos pecados, tanto mortal quanto venial. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. O foco principal dos dois pecados em si é a caridade. O pecado mortal destrói a caridade por inteiro. Ele desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O ser humano acaba trocando a divindade, acaba trocando o principal objetivo da nossa vida, que é Deus, por algo inferior, algo torpe, algo que não condiz com a nossa realidade. Já o pecado venial, ele deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. Como já falamos agora há pouco, você pode perceber, o foco principal é atingir a caridade no coração do ser humano. O pecado venial vai deixar subsistir, como já falava agora há pouco, ele vai manter a caridade no coração do ser humano, mas vai ofendê-lo, vai castigá-lo. Já o pecado mortal, ele praticamente destrói a caridade no coração do ser humano. No próximo programa, vamos falar mais a respeito tanto do pecado mortal quanto do pecado venial. Um abraço a todos e até a próxima. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Pois bem, já começamos a adentrar no 8º artigo, Credo in Spiritu Sancto. Creio no Espírito Santo. Bom, vimos mais ou menos o que vem a ser o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor que vem de Deus, o amor entre o Deus Pai pelo Filho, o Filho pelo Pai, o amor que Ele tem por nós, o amor que se irradia, que preenche tudo e que comunica e santifica nossas almas, o amor que religa a nossa alma com Deus, né? Por isso religião, né? De religar, e esse Espírito Santo é que faz essa ligação, né? Essa religação. Então, mas vamos entender um pouco mais as atribuições do Espírito Santo, né? Já vimos que tudo que está relacionado com o amor e a inspiração e a vontade de Deus automaticamente está relacionado com o Espírito Santo, embora sabemos que a Trindade opera as três pessoas operam junto, mas por análise atribuímos essas coisas vinculadas ao amor e à vontade ao Espírito Santo. Mas vamos lá, primeiramente, é o Espírito Santo que purifica do pecado, pois justamente o Espírito Santo, que é aquilo que constitui e constrói a alma, é basicamente aquilo que restaura. A causa que constitui a matéria da alma, não é matéria, mas que constitui a alma, é aquilo que reconstrói a alma. Portanto, é o Espírito Santo que nos reconstrói e, de fato, nos religa a Deus. Segundo que o Espírito Santo, ele, obviamente, é puro Espírito, vem de inspiração, justamente é o que inspira o nosso intelecto. Ele que ilumina a nossa mente para ver as coisas para o alto. Portanto, podemos dizer que graças ao Espírito Santo que temos fé, né? Pois a fé
como sabemos, é uma virtude teologal infusa por quem? Infusa por Deus. E esse Deus, o Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Trindade, nos infunde a fé por meio da inspiração. Por isso temos fé, por isso estamos aqui até falando sobre fé, né? E terceiro, como ele nos inspira e nos leva a Deus, obviamente, ele é o que nos disciplina, nos guia e nos obriga a guardar os mandamentos, né? E, por exemplo, por isso que Jesus diz que a gente não precisaria ficar preocupado em lembrar das coisas que ele disse enquanto esteve na terra, porque depois aí vem o Paráclito e diz, e vai lembrar isso e vai escrever a lei no coração. Quem escreve essa lei no nosso coração é o Espírito Santo. Quarto, ele nos marca e nos garante a nossa herança. Como diz em Efésios, né? Sois o penhor da nossa herança. Essa herança é a eternidade. Quando nós somos ungidos, né, na testa, no peito, na hora do batismo, com o óleo do crisma, é o Espírito Santo nos marcando, assim como marcou o povo hebreu na testa das casas, né? Aquilo era uma pré-figuração que vinha a ser a ação do Espírito Santo, né? Então, esse Espírito nos marca no batismo e nos garante a vida eterna, claro, se formos leais a Ele, né? E de fato, Ele, durante a nossa vida, que Ele habitar em nós, se formos bons cristãos, vamos para a eternidade, mas Ele nos marca, Ele já nos previamente, né? Já nos resgatou por meio do Espírito Santo. E quinto, ele aconselha na dúvida. Bom, se ele é a vontade de Deus, se ele manifesta a vontade de Deus, o Espírito Santo é a vontade de Deus, portanto, então ele vai nos conduzir à vontade de Deus, porque ele é a própria vontade de Deus. Então ele, nos momentos de dúvida, ele vai nos aconselhar ao caminho certo para ir para Deus. Bom, o Espírito Santo é o amor, né? Portanto, o amor remete à doação. Então, justamente por isso que algumas coisas que se fala do Espírito Santo remete aos dons, né? Os 7 dons do Espírito Santo, porque é uma doação do Espírito Santo para nós. E por isso o dom, né? E a sabedoria. A sabedoria é o dom que eleva a nossa mente, nos tirando das coisas terrenas e frágeis para Deus, né? O dom do entendimento. O dom do entendimento é o que nos facilita entender as coisas da fé. O mistério da Trindade, por exemplo, é um mistério. A gente não consegue de fato dizer o que exatamente é, porque, como sabemos, Deus é imenso, então não podemos colocar Deus no conceito. Mas o dom do entendimento, que é vindo pelo Espírito Santo, nos faz entender um pouco mais para manter a nossa fé. O dom do conselho, pelo qual sabemos o que é conveniente à glória de Deus. O conselho, né? Isso é para Deus ou não é de Deus? Esse é o dom do conselho, é o que nos faz discernir essas coisas. A fortaleza. Bom, a fortaleza é o que nos inspira a dar coragem e valor no momento da tribulação, não sairmos do caminho de Deus, nos mantermos na fé. Esse é o dom da fortaleza, dado pelo Espírito Santo. O dom da ciência. Bom, o dom da ciência, a ciência é justamente aquilo que faz entender as coisas da Terra, mas o dom da ciência dado pelo Espírito Santo é entender as coisas da Terra para ordená-las a Deus, porque tudo foi feito para glorificar a Deus. Então, esse dom da ciência dado pelo Espírito Santo, a verdadeira ciência, é para ordenar as coisas da terra para Deus. E a piedade pelo qual amamos a Deus, é o amor que o Espírito Santo põe em nós para amarmos cada vez mais a Deus. E o temor de Deus nos faz referenciar a Deus, saber o quanto Ele é poderoso, mas o quanto Ele é bondoso. Temer a Deus, entender a vontade e o poder de Deus. Bom, que todos nós saibamos que tudo que temos
e recebemos vem de Deus de alguma forma. Então que glorificamos Ele e jamais blasfememos contra o Espírito Santo. Eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Pater omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, para que assim o Rei da Glória possa entrar. Bendito és tu, que vens com tanto amor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Dizei-nos que este Rei da Glória, o Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. Bendito és tu, que vens com tanto amor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. 6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas. Em alta voz cantavam em sua honra. Bendito és tu, que vens com tanto amor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Um abençoado dia para você que nos acompanha nesse domingo de Ramos. Ouçamos a leitura do Santo Evangelho de Ramos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele.
e levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos hoje iniciando a Semana Maior, a Semana Santa, Domingo de Ramos, onde acompanharemos nosso Senhor em todos os seus passos de amor, de entrega, de morte e sofrimento, chegando com Ele à ressurreição. Nesse domingo, nosso Senhor é aclamado como Rei em Jerusalém. De fato, Ele é o Rei de todo o universo, de tudo que foi criado e o que existe nos céus e também sobre a terra, e também debaixo da terra. Nosso Senhor é o Rei e merece ser honrado como Rei, e por isso Ele disse: se meus discípulos se calarem, as pedras gritarão, porque toda a criação dobra seus joelhos diante deste grande Rei. Com alegria, hoje, acompanhamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas logo em seguida, na celebração da missa, entraremos na Semana Santa, que nos recordará a paixão do Senhor. E vamos segui-lo com nossos passos, com nossa fé, com nossa oração e amor nesta semana tão importante para as nossas vidas. Vamos nos unir a esse cortejo. E lembro que hoje temos 2 celebrações aqui na nossa paróquia. Às 8h30 da manhã, temos ali na frente do Colégio Amônia a bênção de Ramos, seguida da solene procissão em direção à Igreja Matriz. Seguida ali na Matriz teremos então a Santa Missa, e para quem não tiver condições de participar de manhã, ainda temos às 19 horas, 7 horas da noite, lá em Nova Estetim, também Santa Missa. Meus queridos, vamos seguir nosso Senhor e com Ele passar pela cruz, para com Ele merecer a ressurreição. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Existe um estilo de vida no qual a simplicidade traz alegria e a humildade leva à felicidade. Onde aprendemos que menos é mais e que é dando que se recebe. É o nosso refúgio diante do caos e a luz que nos guia em momentos de trevas. É um lugar onde o ferido recebe cura e o arrependido misericórdia. Aqui, nossos dias se libertam da ansiedade e nossas noites descansam com mais paz. Então, onde está esta esperança e quem conhece o caminho? Nossa esperança está em Jesus Cristo. Em sua igreja temos o caminho. Se você quer preencher este vazio ou busca o caminho de casa, nós convidamos você a experimentar a paz que somente vem de Deus. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Agora, a agenda da paróquia. Último bloco, programa deste domingo, vamos falar novamente um pouquinho do dízimo. Né? Muita gente tem dúvida, muita gente se retrai com a oferta do dízimo, né? A gente tem tentado esclarecer um pouquinho, né? Deixar aí mais claro o que é a oferta do dízimo. A gente está trazendo aí várias reflexões sobre o dízimo. A gente tirou do site da Diocese de Rio do Sul dúvidas dos fiéis sobre o dízimo.
Esses textos são tirados do livro do padre Cristóvão Jubel, um livro dele que ele fez para formação para agentes da Pastoral do Dízimo, das edições CMBB do ano de 2023. Então a gente traz aqui, né, a questão de perguntas e respostas. Então hoje a gente traz uma pergunta e também uma resposta. A pergunta é assim: basta pagar o dízimo para receber bênçãos? Se eu oferto o dízimo, estou com as bênçãos garantidas? Muito bem, não. Né? O padre Cristóvão disse que não. Deus não se vende. Né? Eu já falei aqui, inclusive, né? Deus não faz comércio. Né? Deus não faz comércio. Então Deus não se vende, nem se deixa convencer por nossos agrados, mesmo porque Ele não precisa de nada do que achamos que é nosso, mas que na verdade é dele. Né? Tudo que nós temos é do Senhor, né? Então a gente não está devolvendo nada que não é dele já, né? Muito bem. Quem tenta negociar com Deus por meio do dízimo não abre o seu coração a Ele, porque não o faz a partir da fé. Podemos doar milhões à igreja e não ser abençoados, mas também podemos doar bem pouco e ser muito abençoados. Lembremos da passagem daquela senhora, né, que vai ofertar o seu dízimo à frente de Jesus, né? E o rico oferece, depois a viúva pobre oferece, e Jesus diz quem é que tem mais bênçãos, né? Está lá no Evangelho. Muito bem, né? Vamos falar então da programação, né, da Semana Santa aqui na nossa paróquia. Então, a gente tem a partir do dia 14, né, até o dia 20 de abril agora, que é toda a semana voltada à Semana Santa, a Semana da Páscoa, né? Lembrando, né, que hoje ainda teremos Santa Missa, né, lá a igreja São João Batista, né? Não terá na igreja matriz hoje, haverá na igreja São João Batista, né, às 19 horas, também haverá a bênção de ramos lá, né? Também terá a bênção de ramos lá. Quem perdeu hoje de manhã aqui na matriz, né, a procissão, né, e a missa, pode ir lá no São João Batista hoje, Nova Estetim, São Cristóvão, 19 horas então, a missa com bênção dos ramos também, tá bom? Vamos falar então de segunda-feira santa, né? Segunda-feira santa é amanhã, 7h30 da noite, na igreja matriz, haverá via sacra, né? Amanhã à noite, então, 7h30 da noite, segunda-feira santa. Terça-feira santa, né? Terço dos homens, na igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique, às 6:45, 18h45, terça-feira santa. Terça-feira santa também, às 19 horas, 19h30, né, haverá via sacra na igreja Nossa Senhora Aparecida, né, 19h30, na igreja Nossa Senhora Aparecida, via sacra. Então, primeiro o terço dos homens, né, e depois a via sacra lá na igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique, na terça-feira santa. Quarta-feira santa, dia 16 de abril, 7h30 da noite, haverá missa na Catedral de Rio do Sul. É a bênção dos santos óleos, né? Uma tradição, é feita toda a vida na catedral, né? Na diocese, em Rio do Sul. Então não haverá missa na igreja matriz nesta quarta-feira santa, né? Quarta-feira santa não haverá nada na igreja matriz. Então nós vamos para o dia 17 de abril, quinta-feira santa. Quinta-feira santa, 7h30 da noite, na igreja matriz Santo Huberto, haverá então a celebração da ceia do Senhor, o lava-pés e a abertura do tríduo sacro. Quinta-feira santa, então, 7h30 da noite. Sexta-feira santa, 18 de abril, às 6 horas da manhã, na igreja São Pedro e São Paulo, de Dalbergia, 6 horas da manhã, via sacra. Formação ali pelo mercado do Galdino, né? Então vai até a igreja da comunidade, então, lá de Dalbergia, sexta-feira santa, 6 horas da manhã. Também na sexta-feira santa, 18 de abril, 3 da tarde, agora na igreja matriz Santo Huberto, paixão do Senhor e adoração à cruz, né?
Após a paixão do Senhor e a adoração à cruz, haverá a procissão do enterro do Senhor pelas ruas da cidade, então, né? Mas começa às 3 da tarde, lá na Igreja Matriz. No sábado de Aleluia, dia 19 de abril, sábado santo, né? Sábado da vigília, haverá missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio, às 10 horas da manhã, né? Caminho do Meio, Nossa Senhora Aparecida, 10 horas da manhã, sábado santo. Também sábado santo, né? Sábado de Aleluia, às 7 da tarde. Missa na Igreja Matriz Santo Berto, né? A solene vigília pascal, tá bom? Então, no sábado, né? 19 horas, na Igreja Matriz. No domingo de Páscoa, 20 de abril, às 8 da manhã, a missa, né, de domingo de Páscoa na Igreja Matriz Santo Berto. Às 10 horas da manhã, haverá missa na Igreja São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras, também domingo de Páscoa, então, 10 horas da manhã. Encerrando o domingo de Páscoa com a missa das 7 da noite na Igreja Matriz Santo Berto. Muito bem, né? Então essa é a programação da Semana Santa. Quero lembrar que essa programação está toda ela nas redes sociais aí da nossa paróquia. A gente vai estar divulgando, né? Tanto no Facebook como no Instagram, né? No X também a gente está lá. Tem o grupo da Paróquia Santo Berto no WhatsApp, né? Um grupo de notícias, de informações. Vamos estar divulgando lá também. Então siga as redes sociais da paróquia, você vai ter toda a programação. Mas você também pode acompanhar, a gente vai estar falando todo dia nos programas da rádio aí, da rádio aqui da cidade, né? Às 6 da manhã na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, né? Programa de segunda a sexta-feira, vai ter todo dia, né? E depois ao meio-dia também o programa na Rádio Comunitária, né? Ao meio-dia e tem reprise às 7 da noite. Então toda a programação a gente vai estar falando lá no rádio também, dia a dia, né, conforme vai acontecendo. Também encerramos o programa desse domingo de Ramos. Esperamos que todos tenhamos uma Semana Santa abençoada, né? Lembrando hoje, 7 da noite, lá na Igreja São João Batista, Santa Missa com a bênção dos ramos também, né? O Padre Rafael nos dá a sua bênção, ficamos com ela e até amanhã às 6 da manhã. Meus queridos, encerrando o nosso programa, quero dedicar a vocês a nossa bênção, pela intercessão de Santo Berto, de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, de todos os santos padroeiros de nossa paróquia. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça a você, toda a tua família, os teus trabalhos e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Meu Deus, por que me abandonastes e ficais longe de meu grito e minha prece? Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, clamo de noite, para mim não há resposta. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Foi em vós que esperaram nossos pais, esperaram e vós mesmos libertastes. Seu clamor subiu a voz e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. 87,9. A Sintonia do Sucesso. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.